Olá, meus caros amigos, um excelente dia para todos vocês. Finalmente estou aqui de volta no canal. Estava ausente, pois estava fazendo a minha mudança, para essa nova residência. Finalmente estou agora morando sozinho, uma nova jornada na minha vida, né? E espero que as coisas deem tudo certo agora para este canal, um novo rumo, né? Não só no canal, mas principalmente na minha vida, nos meus planos e nos meus projetos de vida. Bom, o canal já volta em grande estilo. Ontem, na noite, por volta das 10 horas, 10h15, começou a sabatina de Jair Bolsonaro no programa Roda Viva, né? Foi interessantíssimo e muito boa, apesar das perguntas, serem sempre as mesmas. Poderiam se explorar ali vários outros pontos e mais interessantes, como a própria vida do Jair Bolsonaro, que ele relata no seu próprio livro, né? Que é de uma riqueza, né, importantíssimo, até mesmo para o período histórico do Brasil, esse período do regime militar, você entender todas aquelas falas dele, de que Dilma estava envolvida, José Serra estava envolvido nas guerrilhas, né? Porque ali na sua região, Vale do Ribeira, estava crescendo, né, uma dessas guerrilhas, uma células, né, e de ninguém menos de Carlos Lamarca. Então, ele tem uma vivência e um contato muito próximo, né, e pode comentar sobre o assunto com exatidão. Os temas comentados, né, no Roda Viva foram importantes, né, apesar de repetitivos, como urna eletrônica, voto impresso, dinheiro da JBS, e aí, o Jair recebeu ou não? Ditadura ou período militar, cotas, reforma da Previdência, privilégios, Bolsonaro é igual a Trump, né? Fizeram até um comparativo na pergunta, auxílio moradia, redução de carga tributária, a criminalidade, que aí voltam naquele tema, se Bolsonaro comentou que iria metralhar de fato a Rocinha ou não. E para fechar com chave de ouro, né? Jesus Cristo foi um refugiado. Então, Bolsonaro, como cristão, não pode falar nesse tom, né? Que ele comenta as notícias e de que ele aborda também os pontos importantes do país. As minhas principais impressões de cada ponto, né? As perguntas de uma parte da bancada tendenciosa e de uma outra parte até de certa maneira respeitosa e educada, né? Teve duas jornalistas ali, deixa eu ver se eu marquei aqui o nome delas. Uma é a Daniela e a outra é aquela moça com traços orientais. Deixa eu ver, eu não me lembro agora de momento, mas foram de certa maneira bem educadas, né, nas perguntas, e gostei até mesmo da posição delas. A Thaís Oyama e a Daniela Lima, né? Não sei do histórico delas, do que já falaram aí nas redes sociais sobre o Jair, mas achei as moças de certa maneira educadas. O restante da bancada tentando mais uma vez, né, como é de prática com todos os presidenciáveis e agora já candidatos de fato, pelo menos alguns deles, tentando ser mais incisivo para tirar a pessoa do sério de fato. Então, em cada ponto abordado, né, houve discussões importantes, como no debate da urna eletrônica, né, fica evidenciado, né, de que o Jair Bolsonaro de fato é o projeto mais importante da sua vida, que foi menosprezado, né, não só pela classe política, mas principalmente pela classe do STF, né, da Procuradoria Geral, já que o projeto foi barrado, né, sobre a alegação de que é inviável, de que é infringidor, né, da liberdade do voto. Uma das jornalistas comete até o erro de falar que neste processo a pessoa ficaria com o papel aparece lá
impresso na urna, você verifica se o teu voto computado é de fato aquele, né? E ele é depositado de volta dentro da urna, sabe? Uma coisa básica para uma pessoa que trabalha, né, na parte de informação. E outros pontos importantes também comentados. Thaís da Veja comenta sobre economia, que eu achei bem interessante, sobre a possibilidade de Paulo Guedes deixar Jair Bolsonaro aí no meio do mandato, né? Aconteceu alguma eventualidade, um problema de saúde, uma falta de conexão de ideias, que seja, se ele teria um segundo plano para a parte econômica. Bom, as ideias de Paulo Guedes, elas podem ser mantidas por qualquer pessoa, desde que seja de fato uma pessoa com as ideias liberais. Então, as ideias para a política econômica do país podem ser mantidas por qualquer um, não precisa ser necessariamente Paulo Guedes. Porém, achei a pergunta interessante. Bolsonaro poderia até ter respondido dessa maneira que eu falei, porém ele disse com mais firmeza, e isso é importante para que dê um respaldo e uma força maior para o Paulo Guedes, de que ele não pensa nessa eventualidade, de que é com ele que será feito de fato os planos econômicos do país. E também, né, houve perguntas sobre o nosso período mais conturbado, não sei se o mais conturbado, mas um momento tenebroso, né, na qual o país viveu na década de 60 até aí o final dos anos 80, que é o período do regime militar. Um dos jornalistas pergunta se os processos deste período serão reabertos por Jair. Jair, a todo momento, tenta estancar essa ferida, passar por cima, que, a meu ver, eu não sei, de fato, vou ser bem honesto com vocês, se é o mais correto, se deve ser feito o destacamento de todo aquele período, pois a história foi totalmente recontada por aqueles que dominaram a narrativa, né? Por essas pessoas que ganharam os cargos políticos. Então, hoje dentro da escola a gente evidencia o que as crianças aprendem em relação ao período. De que o militar torturava, era ruim, era mal. Houve um golpe, né, que destituiu o poder vigente da época de maneira ilegal. Houve então a aplicação de uma ditadura. É isso, é essa narrativa. Então, passar por cima disso, na verdade, você está mantendo a narrativa. Então é muito complicado. De fato, eu entendo o fato de querer estancar já essa ferida, passar por isso, deixar de lado, né? Porém, eu não creio que seja o mais correto a se fazer. Então, a pergunta em relação a isso, o Bolsonaro respondeu de maneira muito boa, muito objetiva, que eu espero que ele seja assim nos debates nas emissoras, né? Seja bem incisivo, fale sobre os pontos importantes que vai tirar qualquer candidato, qualquer pergunta tendenciosa do eixo. Ele perguntou se os processos em relação a Dilma Rousseff também poderão ser abertos, né? Uma vez que a Veja, não sei se foi em 2010 ou um pouco depois, ele comenta a data, pediu a solicitação de abertura dos processos de Dona Dilma Rousseff, quando não menos os processos desapareceram. Fora isso, houve ainda também perguntas sobre Vladimir Herzog. Até um dos jornalistas comete ali uma gafe tremenda, falando que houve uma reunião de vários juristas no mundo inteiro e que não tem viés de esquerda entre eles, né? Eu não sei como pode ser feita essa alegação, pode ter, pode não ter de fato, de que chegou à conclusão de que ele foi morto sim, né? Uma pessoa ali no meio, num metro quadrado, com altura, né? Pela foto de fato é bem estranho, né? Você evidenciar ali um tipo de suicídio. Porém, Jair Bolsonaro até comenta um caso recente de uma outra pessoa que também apareceu morta nas mesmas circunstâncias e de que o fato não é investigado sobre a mesma ótica do Vladimir Herzog. Pois nós sabemos a tendência que há em cima e a narrativa em cima de Vladimir Herzog. Criaram-se até prêmios com o nome de Vladimir Herzog para continuar reforçando a narrativa. E voltando ao que eu disse, não sei se o mais
cabível, mais correto nesse momento é de fato esquecer tudo aquilo que aconteceu e deixar a história como está, pois a história da maneira que está totalmente recontada e tendenciosa. Então ele comete a gafe falando que os juristas determinou de que ele foi morto, pronto, acabou. Jurista agora que determina a causa de morte das pessoas no Brasil. É impressionante. E aí ele também dá uma outra resposta muito boa, de que a maior importância que ele vai ter com isso vai ser de pegar os papéis, os arquivos do BNDES e saber para onde foi o nosso dinheiro, né? Para onde Lula desviou aí na América Latina e em outras ditaduras. E teve também novamente perguntas sobre as cotas, que nós mais uma vez evidenciamos o quanto a imprensa desconhece totalmente a verdadeira história da escravização, né? Desconhecem totalmente esse período. O Bolsonaro até dá um fato verdadeiro de que os portugueses não iam para dentro da África escravizar os negros, os próprios negros é que faziam a venda, né? E os europeus somente faziam o tráfego, né? De continente em continente. É um ponto importantíssimo, é claro que isso não isenta os portugueses dos seus erros, porém vale destacar também, né, que entre eles havia escravização. Então a gente vai ficar com essa narrativa, né, de cotas e de perseguição até quando, né? Isso é importante saber também. E vale lembrar que agora, né, recentemente, foi criado cotas também dentro do funcionalismo público, até mesmo para presidiários, né? Graças a Carmen Lúcia, que vamos ver se eu até faço um vídeo comentando sobre isso aí. Então teve mais comentários sobre a reforma da Previdência, privilégios, né? Que aí volta ali na narrativa dentro desses dois eixos, né? Sobre privilégios que policiais militares têm para se aposentarem, principalmente o de alto escalão. Bom, fica evidenciado também, mais uma vez, que a classe jornalística não conhece, né, todos os riscos da profissão. Né? Que privilégio é esse que os policiais militares têm, que não tem FGTS, não tem hora extra, não tem direito constitucional de fazer greve, até porque é uma instituição que não pode parar. Então, quais são esses privilégios, né? Se não são benefícios conquistados de fato? E é feito lá a pergunta muito boa também, se Bolsonaro tem alguma semelhança com o Donald Trump, né? Onde acho que a grande semelhança é de fato os ataques que a própria mídia faz, né, em relação aos dois candidatos. Com uma pequena diferença que ele até comenta. O Trump sofreu com essa narrativa da militância jornalística somente nas prévias, né? Antes disso, o Trump era muito bem visto dentro dos Estados Unidos pela sua carreira empresarial. O americano exalta muito, né, uma pessoa que conquista tudo isso. E também pela sua postura naquele programa O Aprendiz, né? Porém, quando ele saiu do Partido Democrata, ele ficou um bom tempo e mudou de ideia, assim como o Bolsonaro comenta também ter mudado de várias ideias, de várias afirmações que ele fez lá na década de 90. Ele também viu que ali era o partido que na verdade concentrava todos os erros e todos os problemas que ele queria combater, né, agora já como presidente. A mudança veio bem antes de se tornar presidenciável, porém esses ataques concentrados durante as prévias. E o Bolsonaro há mais de 3 anos sofre em relação a esses ataques da mídia, né? E o Ricardo Lessa, né, entra novamente no questionamento do período militar, né, na relação da imprensa, se a imprensa era livre. E mais uma vez o Jair Bolsonaro oprime, né, com informações. A Globo ela surge exatamente em 1965, salvo me engano, né, que já era o primeiro ano do período militar. A Veja surge nessa década ainda, no finalzinho de 60, no início dos anos 70, né? Então fica aí o questionamento se a imprensa era de fato livre ou não, né? E mais perguntas em relação
auxílio moradia, né, e também a outras falas da década de 90. Por exemplo, o fechamento do Congresso, né, uma fala dele de 1999 que eles não cansam de repeti-la e perguntar e ele dar sempre a mesma resposta. Ele já basicamente já tem um discurso quase que robotizado, já criou jargões para essas perguntas, porque são sempre as mesmas, né? De fato é verdadeiro. Quem nunca se indignou com o Congresso no Brasil? Quem nunca pensou na possibilidade que o Congresso de fato deve ser fechado, destituído, né, reposto, etc. Então, fica evidente, né, de que é um candidato mais dentro das ideias, mais dentro do nosso tato, mais dentro da realidade, pois é uma pessoa que também se indigna com tudo o que está acontecendo no país. E ele comenta também que era ali dentro do Congresso, né, já uma figura marcada, né, exatamente por esse período da Força Armada, né, e desse período militar. Então já havia uma perseguição em relação às suas falas e toda a sua postura pela ascendência, né, da esquerda dentro da área política. E também há novamente uma ressalva ou uma tentativa mais uma vez de falar que ele exaltou o Chaves ainda em 99, quando se há o vídeo comprovando que o Chaves sendo questionado por jornalistas falando que não iria fazer ditadura, que não iria apoiar Cuba, né, de que não era socialista, de que falando bem do capitalismo, etc, etc. Então, mais uma vez remontados, né, em mentiras, em erratas, eles tentam todas as vezes forçar essa narrativa. Um dos jornalistas que eu nem me recordo o nome completo, que é o Bernardo do Jornal Globo, né, que é sempre o pior ali para fazer as perguntas, né? Em toda sabatina do Roda Viva é sempre a mesma coisa, né? Aponta e afirma que o Jair Bolsonaro é um dos criadores de fake news, olha só, né? Assim sem mais sem menos, né? E comenta até sobre uma das respostas que aquilo é fake news, etc, etc. E aí já comenta sobre, fazendo a pergunta, sobre a pouca atividade de Jair Bolsonaro. Uma pessoa que apresentou mais de 400 projetos de lei, né? Teve três projetos, salvo me engano, e aí sem o número exato, aprovados, importantes, né? Um deles, o voto impresso, que está sendo jogado às traças, né? Porém, voltando nessa questão do fake news, vale lembrar que quem iniciou com essa narrativa de fake news foi o próprio Donald Trump para a imprensa, né? Que durante as prévias estavam fazendo difamações e ataques indecorosos à sua pessoa, sem ter a menor materialidade e prova sobre as afirmações. Tanto é que ficou evidenciado depois com aquele vídeo que a Fox News fez, invadindo de maneira escondida as filmagens e ali os bastidores da CNN, na qual um dos diretores afirma de que aquela narrativa de Rússia e Estados Unidos, da interferência nas urnas, no voto, em prol do Donald Trump, era tendenciosa e falaciosa, né, que estavam fazendo aquilo somente pela mídia. E isso, né, já que em qualquer país sério deveria ter pelo menos acabado, né, com a CNN, né, foi deixado escanteado. Eles ainda continuam mantendo a narrativa e a fake news. Então, esse jornalista deveria saber que o termo foi cunhado dentro desse período, né, dentro dessa história, dentro dessa narrativa, e de que esse termo não foi cunhado por nenhum jornalista, não pertence a eles, e que na verdade significa, né, é utilizado para designar as mentiras que a classe jornalística faz. É até importante fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte: quando o jornalismo erra em algum ponto, né, eles logo já fazem ali a errata, corrigem o erro, né? Foi apenas um deslize. Quando uma mídia alternativa, uma mídia social, uma página no Facebook, no Instagram, comete um deslize ou um erro, porque todos nós estamos passivos de erros, é fake news. A página precisa ser desativada, né?
eles estão cometendo um crime, porque tem órgãos agora dentro do governo para julgar essas pessoas, né? Enquanto isso, a mídia tenta manter o monopólio da verdade e a narrativa das informações. Então, um dos projetos mais importantes dele, escanteado, né? E eu acho até também que o Bolsonaro deveria ter respondido de maneira mais incisiva o Bernardo, né? Sendo um pouco mais firme, porque a acusação que ele fez não é cabível. E esse é o mesmo jornalista que encerra o Roda Viva falando que Jesus Cristo foi um refugiado. Né? Eu até comentei isso na abertura do vídeo, de que Bolsonaro, como cristão, não poderia falar aquelas coisas que ele fala, né? Então é isso. Há vários outros pontos, né? Há várias outras narrativas, porém as principais impressões do debate todas as perguntas aparentemente foram bem respondidas. Evidenciamos mais uma vez, né, a falência dessa grande mídia, né, dessa podridão, e conseguimos finalmente evidenciar: jornalista brasileiro pesquisa no Wikipedia. Acho que esse foi o auge do programa Roda Viva ali com o Ricardo Lessa, utilizando, né, artigos do Wikipedia que podem ser comprados direitos autorais editados por qualquer pessoa para fazer uma pergunta. Puta que eu pariu, cara. Esse é o nível que nós chegamos aqui das coisas. Bom, eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho grande, espero que você assista aí até o fim, pois foi um programa interessantíssimo, muito bom. Gostei bastante, algumas sacadas geniais, né? O Bolsonaro tem um certo humor nas respostas e eu acho que isso vai ser importante para conquistar ainda mais votos e ter ainda uma ascendência ainda maior, pois ele, de todos os candidatos, o único ali que tem margem de crescimento continua ainda sendo o Bolsonaro. Forte abraço, meu amigo!